Vamos falar hoje sobre nível do mar e a dinâmica costeira, tá? Então a gente já tinha comentado alguma coisa sobre as variações do nível do mar, já tinha comentado sobre o nível de base de erosão, e hoje definitivamente vamos entender como é que essas coisas funcionam na prática, né? Como é que a nossa costa ela vai variar, a morfologia da costa. Então, lembrando, a morfologia da costa ela tem uma dinâmica que é contínua, né, relativa a ondas e marés e correntes, mas tem uma dinâmica que está numa magnitude de escala temporal maior, que tem relação com a variação do nível do mar, certo? E hoje a dinâmica que a gente vai falar hoje não são não é essa dinâmica com variações de dias, de semanas e de meses, mas uma dinâmica que está associada a uma amplitude de tempo que vai dos milhares de anos a milhões de anos, certo? E relacionado às variações do nível do mar, ok? E para falar dessa dinâmica, a gente tem que falar, obviamente, de mudanças climáticas, né? É um assunto que está muito em voga hoje em dia, mas que quem trabalha com geociências, certo? Já, desde sempre, fala de variações climáticas e também das variações do nível do mar, ok? Buenas. Deixa eu só organizar minha tela. Vocês estão conseguindo ver os slides, né? Que eu estou mostrando. Beleza. Então, ó, essa figurinha aqui é uma figurinha que explica muito do que a gente vai falar, tá? É o seguinte, ó. Quando eu falo de variação do nível do mar, eu posso ter dois tipos principais de variação. Eu posso ter uma variação que ela está ocorrendo em escala global, tá? Em escala planetária, e eu posso ter uma variação local, ok? Como é que eu vou conseguir mensurar essas variações, né? Quais são os elementos que me dão subsídios para eu saber se eu tenho uma variação local ou tenho uma variação de âmbito planetário, né? Eu tenho que ter alguns conceitos para entender quando uma e quando outra acontece, tá? Então, o primeiro conceito é o seguinte, ó, nível eustático. Quando a gente fala de nível eustático, a gente está falando de um nível de oceano absoluto. O que eu quero dizer com absoluto? Um nível de oceano em escala planetária, certo? E esse nível absoluto, ele coincide com o que a gente chama da superfície do geóide. O que eu quero dizer com isso? O geóide é uma superfície potencial física que o planeta tem, associada com, a, com as linhas de gravidade, com os vetores de gravidade do planeta. Então, vamos explicar melhor isso, né? Se a gente entende que gravidade tem relação com massa, certo? Onde existem maiores concentrações de massa no planeta, se a gente pudesse pegar vetores para representar essas concentrações de massa, nós teríamos vetores maiores, né? Se tivéssemos menores concentrações de massa, vetores menores, ok? Como os oceanos, as massas de água, elas são muito deformáveis, vamos dizer assim, onde você tem maiores concentrações de gravidade, elas se deformam mais, onde você tem menor concentração de gravidade, elas se deformam menos. Então, a superfície dos oceanos, elas respondem mais ou menos, certo? A essa ação gravitacional, e essa superfície idealizada pela ação gravitacional que a gente chama de geóide. Então, o que eu estou dizendo nessa frase aí é o seguinte, que a superfície do geóide, ela se ajusta aproximadamente à superfície dos oceanos em âmbito planetário, tá ok? E quando o nível dos oceanos se modifica em âmbito planetário, eu só consigo saber que ele se modificou se eu pego um referencial fixo para medir essa variação que não pode estar lá na minha crosta. Por quê? Porque na crosta eu posso ter variações locais acontecendo. Tá? Vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Então, assim, eu não posso medir o meu nível do oceano por uma referência que localmente pode variar de um lugar para outro. Eu não posso medir por uma referência que pode variar de um local para outro. Então, quando a gente fala de nível estático, a nossa referência é
um ponto de referência que é o centro da Terra. Tá? A gente chama então de um datum. Um datum é todo o nível é todo ponto que é usado como nível de referência, como referência para a tomada de alturas e coisas assim. Então, o nosso datum para um nível eostático, tá? Vai ser então o centro da Terra. A gente conhece o raio aproximado da Terra, né? E essa variação aqui, então, que vai ter da superfície dos oceanos, a partir desse raio, ela pode ser mensurável, tá ok? Alguém tentou perguntar alguma coisa? Então, quando eu falo de nível eostático, gente, eu estou falando de nível do mar global, escala planetária, que pode variar, em geral, por duas grandes causas. Né? A primeira delas são causas glaciais, então períodos climáticos mais frios podem fazer com que o nível eostático global se modifique, tá? E a outra são causas tectônicas, só que causas tectônicas de escala planetária. Então, por exemplo, eu estou falando de abertura e fechamento de oceanos. Né? Quando, por exemplo, o Gondwana se quebra, surge o Atlântico Sul, depois a Laurásia dá origem ao Atlântico Norte, né? As margens continentais, elas sofrem a variação, né, das massas d'água. Então, essa variação, nesse caso aí, quando a gente se refere à variação ocasionada por glaciação, a gente está falando que é uma variação glacio-eustática. Quando é por tectônica, quebra de continentes, abertura de oceanos, a gente está falando de uma variação tectono-eustática. Abertura de oceanos por causas tectônicas. Tá? A gente sabe que a abertura do oceano está relacionada à separação de dois continentes. Então, são de escalas muito maiores. Tá ok? Então, a primeira variação, primeiro conceito que a gente tem é de nível eostático ou nível absoluto, tá ok? Em que a nossa referência é o centro da Terra. A segunda variação é o nível do mar relativo. Esse sim varia de um local para outro. Varia por quê? Porque nós podemos ter variações no nosso fundo do mar, né? Considerando lá um datum local, então nós podemos ter subsidência, descida do fundo ou soerguimento do fundo, que podem ter causas tectônicas locais. Por exemplo, eu não sei se todos receberam a notícia nesse fim de semana, não, foi ontem, hoje é terça, né? Acho que foi no domingo, que houve um terremoto na região de Salvador. Tá? O epicentro do terremoto estava lá na região de Salvador. Lá tem um sistema estrutural que já historicamente se desestabiliza e se reajusta, causando esses sismos. Né? Então, ali a tectônica está tendo uma ação local, certo? O sistema de falhas e fraturas está respondendo a esforços na litosfera e ali está tendo uma ação local. Por que eu estou dando o exemplo de Salvador? Porque, às vezes, essa subida ou essa subsidência podem ter ações tectônicas, mas de âmbito local e não global. E aí vai ter uma diferença, porque a gente chama da tectoneostasia, que tem, às vezes, um impacto planetário. Tá ok? Outra coisa que pode causar soerguimento e subsidência vão ser os fenômenos isostáticos. Né? Então, é aquele fenômeno que é dado pelo peso de rochas, peso de sedimentos, até peso de gelo sobre a crosta. Se aquele peso ele é aliviado, como se fosse um pedaço de isopor, a crosta ela tem uma tendência a se elevar. Esse é o efeito isostático, entendeu? Então, o nível de mar relativo ele pode responder uma subida ou uma subsidência do fundo da minha plataforma por um efeito tectônico isostático, certo? Ou o efeito, por um efeito isostático ou um efeito tectônico local, ok? Então, o isostático, ele se diferencia do eustático. Normalmente, o isostático, ele tem uma ação local. O eustático, tectoneostático, tem uma ação global, tá? Então, isso aí vai causar variações no que eu chamo de nível de mar relativo. O nível de mar relativo seria um nível de mar mais, como é que eu vou dizer, fora desse âmbito global. Né? Então, se eu determino, por exemplo, que meu mar está subindo numa determinada região, eu não estou falando de nível estático, estou falando de nível do mar relativo.
ok? Relacionado a um datum qualquer, que pode ser, ó, a minha crosta continental local, né? O meu nível médio do mar local, uma coisa assim, ok? Isso independe, gente, da espessura sedimentar, tá? Eu tô fazendo a ressalva aqui, isso independe da espessura sedimentar. Por quê? A espessura sedimentar, ou seja, a quantidade de sedimento que eu tenho na minha plataforma marinha, ela é a função de de qual é o aporte de sedimento na plataforma, ou seja, quantos rios e os sistemas deposicionais estão trazendo de sedimento para a plataforma marinha. Então, por exemplo, eu posso ter uma subsidência numa determinada região, mas está chegando muito sedimento do rio, né? E esse sedimento está criando uma condição em que minha água está ficando mais rasa, tá? Então, assim, apesar de estar havendo a subsidência, e se eu fosse medir essa subsidência, eu diria que meu nível relativo do mar ele está subindo, né? Localmente, o suprimento sedimentar está criando uma condição mais rasa, e aí isso é o que a gente vai chamar de profundidade, ok? Então, reparem que o que a gente define como profundidade, que é essa altura entre a superfície do mar e o fundo coberto por sedimentos, ele independe do que a gente chama de nível de mar relativo, tá bom? Localmente, eu posso ter, por exemplo, um soerguimento, mas eu não ter nenhum sedimento entrando na minha plataforma, né? Então, o efeito, por exemplo, do nível do mar, ele pode responder de uma forma diferente. Eu posso ter uma subsidência e não entrar nenhum sedimento, e realmente eu vou ficando com o mar mais profundo. Eu posso ter uma subsidência e entrar muito sedimento, eu vou ficando com o mar mais raso, né? Então, são coisas independentes, ok? Então, ó, o que vai ser a minha profundidade, né? A profundidade ela vai ser como é que eu vou dizer? Vai ser uma resultante, tá? Em que equilibra o suprimento sedimentar, quanto de material está chegando na minha plataforma marinha, tá? Mais o efeito eustático global, mais um efeito tectônico ou isostático local. Isso tudo no final vai, na verdade, definir qual é a minha profundidade local, tá? Eu coloquei a tectônica aqui, ó, mas eu complementaria com isostático, tectônica e isostático. Então repare o seguinte, eu posso ter uma tendência, por exemplo, atualmente, né, a gente sabe que parte das calotas de gelo polares estão se perdendo. E existe uma tendência ao nível do mar global, planetário, subir, certo? Então a gente está falando de nível eustático global associado à deglaciação. Então seria um efeito glacio-eustático, tá? Mas apesar de existir essa tendência em subir, algumas regiões do planeta percebem essa tendência em subir e outras não. Outras regiões podem estar ficando mais rasas por um condicionamento local, que pode ter uma causa na isostasia, pode estar ficando muito mais profundos localmente, por um efeito subsidente, ou pelo entulhamento da plataforma por sedimentos, tá? Então, o que a gente chama de profundidade, na verdade, vai ser um equilíbrio de todos esses fatores, ok? E, por fim, um último componente que a gente tem que entender, o conceito, é o espaço de acomodação. O que é o espaço de acomodação? A gente está falando de profundidade, né? O espaço de acomodação é o espaço que efetivamente a gente tem para receber sedimentos em uma bacia sedimentar e uma plataforma marinha, ok? Que não necessariamente vai ter relação com a profundidade, certo? Quando que uma plataforma marinha vai ter maior ou menor espaço de acomodação? Quando ela, por exemplo, sofrer uma subsidência, né? Você aumentar a tua espessura do teu corpo d'água, então ela aumentou o espaço de acomodação, mas isso não quer dizer que ela vai receber muito sedimento, você criou espaço de acomodação, tá? A tendência é que se você, por exemplo, tiver rebaixamento do nível de base de erosão, que você receba mais sedimentos e você possa preencher
a tua plataforma com sedimentos e ocupar aquele espaço de acomodação, tá? Mas o espaço de acomodação é simplesmente um espaço criado que quase sempre coincide, né, com a sua profundidade, com a profundidade que você tem. É o espaço criado para recepção de sedimentos em uma bacia sedimentar em uma plataforma marinha, ok? Deixa eu ver aqui o chat, como é que tá. Beleza. Podemos seguir? Isso às vezes suscita dúvida. Ninguém tem dúvida? Então, beleza. Esses são conceitos também, gente. A gente está usando esses conceitos em geologia marinha porque eles são importantes, tá? Em geologia costeira, mas são conceitos também que são amplamente utilizados em estratigrafia de sequências. Quem já fez estratigrafia aí está entendendo o que eu estou falando. Então vamos nessa. Bom, então o nível do mar, ele pode apresentar uma variação local ou global, dependendo dos processos que estão criando o efeito da variação, né? Se são processos eustáticos, glaciais ou tectônicos, ou se são processos locais, que podem também ter ligação com tectônica, com isostasia, tá? Ou com suprimento sedimentar, maior ou menor suprimento sedimentar. A conjunção desses fatores é que vai definir o meu nível de mar relativo, certo? De uma determinada região, que vai ter uma resposta que pode ser concordante ou não com o meu nível de mar eustático ou global, ok? Concordante no sentido de subir ou descer, né? Aumentar ou diminuir, ok? Sigamos. Bom, aí vamos voltar naquela figurinha lá, que a gente falou do nível de base de erosão, né? Esses conceitos, nível do mar, nível de base de erosão e perfil de equilíbrio, eles estão intimamente relacionados. Por quê? Porque uma vez que eu criei o espaço de acomodação na bacia, lá na plataforma marinha, né, eu só vou ter suprimento sedimentar se eu tiver, ou não, né, se eu tiver variações no meu nível de base de erosão, ok? Eu posso criar o espaço de acomodação, tá? Mas esse espaço de acomodação, posso criar, aumentar ou diminuir, né? E isso pode levar a uma desestabilização do nível de base de erosão, ok? Então, para relembrar, ó, nível de base de erosão é uma superfície altimétrica. Então, eu estou falando aqui, ó, uma superfície onde eu estou correndo aqui o cursorzinho, né? A partir do qual o rio não consegue mais erodir. Essa superfície é dinâmica e é controlada por movimentações tectônicas ou eustáticas, né? Então, se eu estou falando de nível de base de erosão em cima das montanhas, lá para o alto, eu estou isolado do nível do mar. Ele vai responder por outros fatores, ok? Vai responder pelo lençol freático, coisa e tal. Mas na planície costeira, o meu nível de base de erosão ele é controlado pelo nível médio do mar. Então, lembrando, por que o nível médio do mar ele controla? Porque, primeiro, você tem uma área aqui que está sob influência do lençol freático, então você aumenta a coesão entre os grãos, né? E você também, à medida que você diminui o desnível topográfico, você diminui a energia potencial e, obviamente, você diminui a energia cinética, que vai contribuir dessa forma para uma diminuição da erosão, ok? Então, uma vez que os sistemas que vão chegando no mar, eles vão atingindo, chegando próximos ao nível de base de erosão e a velocidade dos fluxos vai diminuindo, ela vai diminuindo em função, então, da menor energia cinética, né, pela menor energia potencial que eu tenho, menor desnível, e também porque os corpos de água vão freando essa velocidade, eu vou atenuando o processo erosivo, ok? Por outro lado, se eu abaixo esse nível do mar de forma relativamente rápida, eu causo um desequilíbrio nesse nível de base de erosão, e aí a tendência então é que os rios voltem a ter mais energia, né, por conta dessa questão potencial e de velocidade, buscando sempre esse nível, né, do mar, passem a erodir mais e passem a jogar uma carga sedimentar maior na plataforma, certo?
Por outro lado, se o nível do mar sobe, eu subo no meu nível de base de erosão e eu passo a depositar menos sedimentos em áreas que antes recebiam mais sedimentos. Então, você perceba o seguinte, toda a sedimentação numa plataforma marinha e o avanço e recuo da minha costa vão responder ao nível relativo do mar, certo? Que vai influenciar no nível de base de erosão, que por sua vez vai ser responsável pelo maior ou menor suprimento de sedimentos na plataforma. Não vai ser o único fator responsável, mas é um fator que influencia bastante, tá? Os suprimentos sedimentares. Existem outros fatores climáticos, por exemplo, podem influenciar muito, chuvas torrenciais, volumes de águas muito grandes vindo através das descargas fluviais, né, chegando na plataforma. Então, o suprimento sedimentar pode ser influenciado também por isso, mas o nível de base de erosão é um agente que influencia bastante. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz um trabalho há uns 15 anos atrás, numa empresa de geofísica marinha. Ela foi contratada pelo governo da Namíbia para estudar os depósitos associados ao rio Orange, que é um rio que sai lá do Botsuana, no interior da África, e vai até o litoral da Namíbia, e na saída do Orange, Orange, né? Esse rio, ele joga sedimentos no mar, e esses sedimentos trazem os diamantes que estão lá a 2.000 quilômetros no interior do cráton lá do Capivaal. É cheio de quimberlitos lá, de rochas quimberlíticas, né, com diamantes. Essas rochas são intemperizadas, erodidas, caem no sistema fluvial e são transportadas. Quando a gente viu linhas sísmicas de mar raso na saída desse rio, existiam pacotes imensos de areias que o rio jogava, assim, em eventos que a gente traduz como catastróficos. Catastróficos por quê? São eventos que acontecem em intervalo de tempo curto e depositam camadas de sedimentos muito espessas, né? Então, você imagina a energia de um processo desse, é um processo catastrófico, né? Então, o que é imaginado? Por exemplo, em períodos semiáridos, em que as chuvas são raras, né? Elas, às vezes, meses, anos sem chover, mas quando vem uma chuva, vem com um potencial de energia muito grande, carrega muito material e, obviamente, está carregando a areia e os diamantes para a plataforma marinha, né? Então, o alvo exploratório, nesse caso, seriam essas camadas espessas de areias potencialmente trazendo diamantes, certo? Então, isso para explicar que a gente pode ter uma sedimentação que não está sendo controlada pelo nível de base de erosão. Ela pode ser controlada, mas também pode existir um fator climático, ok? Vamos lá. Novamente um filmezinho para a gente relembrar essa questão do nível de base, mas agora eu vou mostrar alguns detalhes aqui que antes a gente não se atentou, tá? Vamos ver esse filmezinho aí. Então, ó, só para relembrar, são umas ravinas formadas na praia com a maré baixa, tá? E a gente, por analogia, e lembrando lá dos fractais, a gente pode associar isso aqui a um sistema aluvionar, uma série de rios chegando no mar, tá? E o nível do mar com a maré baixa é como se fosse um nível eustático. Vamos pensar no mar, num determinado período de tempo geológico, ele baixou, e aí os rios, o nível de base de erosão baixou, o rio passou a erodir mais, ok? Aqui é um filmezinho parecido com aquele outro. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, ó. Se vocês perceberem, deixa eu botar meu cursor aqui coloridinho. Se vocês perceberem... Por que não está indo? Ah, não vai no filme. Eu tenho aqui uma calha mais profunda, ó. Tem uma calha mais profunda que está transportando o material sedimentar e tem algumas calhas que estão mais rasas. Ó, tem uma aqui bem rasinha, que tinha um sistema próprio aqui que foi isolado, depois criou uma outra mais profunda e, por fim, essa terceira calha mais profunda. Eu posso fazer uma analogia com sistemas fluviais dizendo o seguinte, ó, essa aqui, ela funcionou no nível de base de erosão mais alto, né? À medida que o nível do mar ia baixando, surgiu um outro nível de base de erosão que escavou uma segunda calha, certo?
E aí o nível do mar baixou mais ainda, o nível de base de erosão baixou mais ainda e escavou uma terceira calha. Então eu tenho aqui, ó, três terraços que responderam a três níveis de base de erosão diferentes, tá? Olha que interessante. E aí, ó, eu tenho terraços antigos aqui. Esse aqui, por exemplo, estava num outro nível de base de erosão. Esse aqui estava no outro nível de base de erosão. E esse raciocínio a gente pode extrapolar para mega escala, né? A gente pode olhar sistemas fluviais, costas, usando esse mesmo raciocínio e procurar esses elementos, ok? E aí está lá meu riozinho chegando no mar, o meu leque aluvial, um delta, né, chegando no mar, um sistema deltaico. E é isso. A ideia aqui é essa. Então, perceber que a variação do nível do mar, eu tenho variação do nível de base de erosão, e aí eu vou construindo diferentes terraços com em diferentes momentos, tá? Bom, essa figurinha aqui, ela é interessante para a gente conseguir... Caio, Oi, eu tenho uma dúvida. pode falar. Em relação a esse nível de base de erosão aí, é, Quem que o, está falando? Desculpe. é o Gabriel. Gabriel, pode falar, Gabriel. O que você mostrou aí, deu para entender e tal, consegui imaginar, Uhum. mas eu tenho uma dificuldade para enxergar isso quando acontece no fundo do mar. Quando você tem o fundo do mar sendo erodido, aqueles cânions que você mostrou numa outra Sim. aula. Aham. Então, na verdade, quando ele acontece na plataforma marinha, que o cânion está sendo escavado, na maior parte das vezes, o nível do mar ele baixa e aquela plataforma marinha ela fica exposta, ela fica em ambiente subaéreo, entendeu? Ah, sim. O cânion ele só existe no momento em que o nível do mar sobe, quer dizer, só existe novamente não, né? Ele foi escavado, então ele é um cânion, e quando o nível do mar sobe novamente, aquele cânion fica submerso, tá ok? Ah, tá, entendi. Mas ele continua sendo, por ele ter uma topografia mais baixa, ele continua sendo um agente de canalização e transporte de sedimentos na plataforma. Então, na saída dos grandes rios, mesmo depois que o nível do mar sobe, aqueles cânions continuam funcionando para capturar sedimentos, eles continuam capturando sedimentos na saída dos rios e transportando sedimentos para o meio da plataforma, às vezes até para a borda da plataforma, entendeu? Entendi. Mas eles são efetivamente escavados quando o nível do mar está baixo e muitas das vezes a plataforma está até exposta, tá, em ambiente subaéreo, tá? Que você tem Aham, realmente o rio agindo ali, tá bom? entendi. Obrigado. Beleza, vamos lá então. Essa figurinha que eu tirei desse livro aí, aliás, eu tirei de um livro que está aí na plataforma, né? Só que é a figurinha de outra, do Valentim, 1952. Ela está no livrinho aí que eu botei à disposição para vocês na pasta da disciplina. Ela mostra o seguinte, ó, regimes de costa, né? Como é que a nossa costa está respondendo aos processos de elevação e, e subsidência do, do fundo, também elevação e descida do nível do mar e aos processos de erosão e deposição, certo? Então nós podemos ter costas que avançam, né? Ou seja, costas progradantes, tá? O termo que a gente usa em português é esse, ó, costas progradantes e costas que estão regredindo, ou seja, costas retrogradantes, tá? Na verdade, eles fazem uma distinção aqui, né? Então, vamos falar, ó, costas que avançam e costas que recuam. Vamos usar esse termo. Aí, olha só, nesse quadrantezinho aqui, onde a Terra ganha espaço, né? Se eu tenho emergência, ou seja, se o meu nível, se meu fundo, meu substrato rochoso, ele está subindo, tá ok? Eu digo que a costa ela está emergindo, né? Então ela está sendo exumada. Se eu tenho um processo deposicional muito intenso, eu digo que a minha costa está progradando, tá ok? Agora, em que situação que a costa retrai, que ela recua e o mar avança, né? Então, quando eu tenho submersão, ok?
que aí pode ser tanto a imersão quanto a submersão, pode ser por efeito isostático ou tectônico, tá? E a deposição, o contrário dela vai ser erosão, né? Então, se eu tiver também um predomínio de processos erosivos na minha costa, ao invés de deposicionais, a minha costa também vai recuar, certo? Então, posso ter um avanço da costa, uma perda de costa, pela subsidência ou pela emergência, e também pela deposição ou pela erosão. Então, são processos que vão atuar juntos, né, tá? Ou a gente pode ter um predomínio de um ou de outro. Buenas. Falando ainda em regimes de costa. Deixa eu pegar o óculos aqui que eu estou com dificuldade para enxergar. Essa figurinha, ela sintetiza muita coisa. Vamos olhar ela com cuidado, ó. Primeiro aqui no topo da figura, eu tenho aqui, ó, aumenta o poder das marés, tá? Aumentando o poder das marés da direita para a esquerda, ou seja, as costas que estão representadas aqui, quanto mais para a esquerda, para quem olha aí a tela, não sei se é a esquerda de vocês também, acho que é. Eu não sei se a tela tá refletida, né? Está invertida. Para mim é a esquerda, aqui onde está o cursorzinho vermelho. Então, da minha direita para a minha esquerda, eu aumento a influência de marés, tá? E da minha esquerda para a minha direita, eu aumento a influência das ondas, certo? Por que isso? Porque determinadas costas têm o predomínio da influência de um ou de outro. Por que isso acontece? Tem a ver com a declividade, né? Tem a ver com muitas coisas, mas assim, a principal delas é a declividade da minha plataforma, certo? Quando a plataforma ela tem uma declividade suave, ou seja, um gradiente suave, o que acontece é que a energia das ondas vai sendo dissipada ao longo dessa plataforma. Então, quando as ondas chegam na costa, elas já estão com pouca energia, ok? E aí, dependendo também de condições locais de marés, né, a gente pode ter marés de grande amplitude ou de pequena amplitude. Então, dependendo das marés e da energia das ondas, eu vou ter, então, essas costas com aumento com mais influência de maré, certo? Por outro lado, se eu tenho uma costa com declive mais acentuado, em que as ondas elas dissipam a energia muito próximas da costa, vou ter, então, uma maior influência de ondas, ok? E aí perceba o seguinte, ó, na parte superior do diagrama eu estou com um regime transgressivo. O que é o transgressivo? O transgressivo é quando a costa ela avança em direção à plataforma marinha. Então, para eu transgredir, né, para a costa ela avançar em direção à plataforma, eu tenho que ter um rebaixamento do nível do mar eustático ou relativo, tá? Ou eu tenho que ter um suprimento sedimentar maior, certo? Vão ter alguns fatores aí que a gente tem que discutir, mas com base nessa figurinha anterior aqui, ó, eu posso ter um rebaixamento do nível do mar, né, ou uma elevação da minha costa, ou eu posso ter um maior suprimento sedimentar. Então, eu vou ter aqui na figura o que eu chamo de uma transgressão, tá? Já no regime regressivo é quando eu tenho o contrário, quando a costa ela recua em direção ao continente e o nível do mar avança, ok? Pode também ter relação com menor suprimento sedimentar, com uma elevação eustática, com uma elevação do nível do mar local, né, o nível do mar relativo, com uma subsidência do meu continente, né, desse lado de cá. Então, assim, mas assim, o que a gente tem que focar aqui é no fato do nível do mar estar avançando, e aí, perdão, o nível do mar está baixando, e aí a minha costa está transgredindo, ou o nível do mar está se elevando, e a costa está em processo regressivo. É isso mesmo? Transgressivo, regressivo. Isso. Exatamente. Então vamos lá, ó. Se eu estou num regime transgressivo, ou seja, o nível do mar está subindo, tá? Aqui eu estou com o nível do mar subindo, transgressivo, ok? O que vai acontecer? Se eu tenho um predomínio
da influência de marés, né, eu tenho aqui um estuário. Olha só as faces sedimentares. Ó. Aqui em roxinho, eu tenho lamas, tá? Então são ambientes muito calmos. As lamas, lembra do tamanho de partícula que eu falei? Lamas se depositam em ambientes muito calmos, tá? Em verde clarinho, são marsh, a gente pode generalizar como pântanos, né? Aqui para o Brasil, a gente seria os nossos marismas e os nossos manguezais, tá ok? E em amarelinho, areias e cascalhos, tá bom? Então, repare o seguinte, ó, se o meu nível do mar ele está subindo, o que vai acontecer? Né? Com predomínio de marés, na saída de um rio aqui na minha costa, eu vou criar um deltas com domínio de marés. Então, eu vou ter predomínio de deposição de material lamoso. Repare que o corpo arenoso ele é bem restrito a uma faixa aqui alongada, né? E os sedimentos periféricos, eles também vão ter uma tendência a ser mais finos. Esse material que é depositado aqui nos manguezais e nos marismas é predominantemente material fino, tá ok? Material lamoso. Então aqui eu tenho um predomínio de um ecossistema, né? Que são os manguezais e marismas. Deposição de finos, a minha costa ela tem pouca ação de ondas, tá? E aqui um corpo arenoso que está bem circunscrito aqui, onde existe uma maior energia do sistema fluvial que está chegando na plataforma marinha, ok? Por outro lado, se o poder das ondas ela progressivamente aumenta, as ondas conseguem transportar sedimentos de granulometria progressivamente maiores, né? Elas têm mais energia. Então, eu consigo criar condições para que haja uma distribuição de sedimentos mais grossos na costa, à medida que a energia das ondas aumenta, ou seja, a influência das ondas na costa aumenta, tá? E aí, locais que possuem embainhamentos, né, que seriam essas reentrâncias na costa, não vamos entrar no mérito do porquê que eles foram formados, né? Você constrói cordões arenosos que fecham esses embainhamentos, ok? Então aqui, por exemplo, antes o meu estuário que era dominado pelas marés, se ele passa a ter influência maior de ondas, você fecha a entrada, a saída desse estuário, pode criar uma condição de restrição aqui, tá? E ele vai ser o que a gente chama um estuário dominado por ondas. Repare que tem um delta aqui de maré, ó, da maré de enchente, né? E esse estuário ele só vai conseguir lançar as águas e os materiais no rio com a variação das marés, certo? Em alguns momentos ele pode ficar com condições de restrição. E por fim, você pode ter um corpo de água enclausurado, formação de barreiras arenosas, né, nessas costas com embainhamento, gerar uma laguna por trás dessas linhas arenosas, esses cordões arenosos, tá? E aí isso acontece quando você tem um predomínio da ação de ondas. Deixa eu ver aqui, alguém chamou no chat. Como diferencia faces de delta e de estuário? Delta e estuário, ô Neila, vamos chegar lá, tá? Deixa eu explicar a figurinha de baixo que eu vou te dizer a diferença das faces em que elas se dão, ok? Deixa eu só terminar esse raciocínio dessa figurinha aqui. Bom, vamos para a figura de baixo, em que a costa está sofrendo a ação de uma regressão marinha, tá? Então, a minha costa ela está avançando em direção à plataforma marinha, ela está progradando. Aqui a minha costa está em regime regressivo, perdão, a minha costa está em regime retrogradante, regressivo é o mar transgride e regride. A minha costa está em regime retrogradante, né, o mar está transgredindo, e aqui o mar está regredindo e minha costa está em regime progradante. Então, repare, se eu tenho predomínio de marés, né, eu vou formar faces costeiras aqui, ó, tem pouca energia de onda, né, então predomínio de transporte e deposição de sedimentos finos. Vou formar aqui um cordão com manguezais e marismas e com
lamas à beira-mar, certo? À medida que aumenta a influência das ondas, eu posso ter... lembrando que a costa está regressiva, o nível do mar está regressivo, né? Então, se o nível do mar regride, eu rebaixo o nível de base de erosão, e aí eu tenho mais suprimento de sedimentos aqui para a minha bacia marinha, certo? Então, antes esse delta aqui, ó, por exemplo, num regime que o mar estava subindo, regime transgressivo, num regime regressivo, ele pode inverter a sua dinâmica e esse estuário pode se transformar num delta. Se ele tiver um suprimento sedimentar, né, a gente tem que pensar sempre assim, ó, o delta é um corpo construtivo, tá? O estuário, ele surge no regime que o mar está superando a ação fluvial, tá? E o suprimento sedimentar é menor. Então, se o suprimento sedimentar é maior e a ação fluvial ela consegue se sobrepor à ação marinha, principalmente das ondas, aqui nesse caso, eu formo, então, um delta, uma planície deltaica, e aí eu tenho a saída das areias lá nos canais da planície deltaica, né? Então tem aqui os lobos deposicionais aqui na frente deltaica, com areias, certo? E também as costas com cordões praiais. Então a gente chama de como é que é? Strand plains, são planícies, cordões praiais, né? Planície com um sistema de vários cordões praiais. Lembrando na aula passada que cada um desses cordõezinhos aqui, ó, representa uma berma, né? Representa uma praiazinha, e com a variação do nível do mar, essas praiazinhas foram sendo abandonadas, tá, ok? Então isso aqui é para a gente entender a dinâmica dos ambientes sedimentares, costeiros, e como eles respondem aos regimes do nível do mar. Se o nível do mar está subindo, está transgredindo, ou se o nível do mar está descendo, ou está regredindo, e também há um predomínio de ação de ondas ou de marés, ok? Respondendo a pergunta da Neila, como é que eu diferencio faces de delta de faces de estuário? Bom, existem inúmeros critérios que diferenciam uma das outras, tá? Quando a gente olha no afloramento, nem sempre um afloramento sozinho, ou alguns afloramentos vão responder essa questão se a gente não estiver trabalhando com ambientes recentes, ok? A gente vai precisar fazer uma reconstituição paleoambiental para definir se ali eu tinha a existência de um delta ou de um estuário, ok? Mas em termos sedimentares, de faces sedimentares, num delta, a gente assumindo que a gente tem o predomínio da influência fluvial sobre a marinha, tá? Quase todos os sedimentos que estão aqui na planície deltaica, eles vão ter predomínio de elementos continentais, ok? Então, por exemplo, esses canais aqui do delta, da planície deltaica, eles vão ser canais fluviais. Então, vão ter, por exemplo, fragmentos de vegetação continental, tá? Eles vão ter areias que respondem texturalmente, tá, a areias fluviais, ok? Já num estuário, como você tem a influência marinha no estuário, ou seja, durante o dia a gente tem as variações de maré, né? Então, durante as enchentes, as pré-mares, a gente tem a maior influência do mar dentro do estuário, e nas baixamares a maior influência dos rios. Os elementos marinhos e continentais, eles se misturam. Então, você olha um depósito sedimentar, texturalmente ele pode assumir a cara de depósitos sedimentares praiais, por exemplo, de barras de areia litorâneas, mas contendo elementos continentais, às vezes pode ter alguns grãos texturalmente com maior cara de sedimento fluvial, vai ter mistura de fósseis, de carapaças de organismos tanto marinhos quanto organismos continentais, certo? Então existe uma série de elementos no estuário que denotam a influência de um e de outro ali, principalmente numa zona em que essa mistura de águas é mais intensa. A gente vai falar sobre ambiente de sedimentação, vai falar isso de forma mais aprofundada. Mas existe uma área aqui no estuário em que existe, durante o dia, uma mistura desses elementos de forma mais intensificada. E é justamente ali que a gente vai caracterizar o delta. Tá? Se eu entrar muito aqui para o interior,
eu começo a perder a influência marinha, e aí eu passo a ter um predomínio de faces fluviais, tá? Aluvionares, ou se eu saio dessa zona de mistura, eu passo a ter um predomínio de faces litorâneas marinhas, tá? Praiais, de barras arenosas. Já no delta, não. Se o delta ele é construtivo, ele está sobrepujando a ação do mar, praticamente essa planície deltaica toda vai ter influência continental, ok? A frente deltaica, não. A frente deltaica já está numa interface ali com o oceano, né, com o mar, então ela pode assumir algumas características marinhas, com fósseis marinhos, com carapaças de organismos marinhos, mas também essas faces de frente deltaica, dessa parte aqui da frente do delta, elas são muito características, são estratos de formas lobadas, com grande ângulo de mergulho, existem muitas estruturas de carga, de pacotes sedimentares que estão com muita água, né, que se deformam pelo peso das camadas sobrejacentes e por terem muita água se deformam, né? Então existe uma série de características que marcam o prodelta, certo? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não entendi a diferença entre retrogradante e regressivo. Olha só, regressivo é o nível do mar, tá? O nível do mar é regressivo. A costa retrogradante é a costa. Tá? Então, quando o nível do mar é regressivo, a costa é progradante. Então, as faces costeiras, os ambientes costeiros, eles avançam em direção à plataforma continental. Quando o nível do mar é transgressivo, a costa é retrogradante. Ok? Clareou? Regressivo e transgressivo tem relação com o nível do mar. Progradante e retrogradante com relação à costa. Entendeu, Neila? Ou continua a dúvida? Beleza? Zerou? Tranquilo, então. Vamos lá. Bom, falando de variações eustáticas, né? Vamos falar daquelas variações que são de âmbito planetário, certo? Mudanças de longo prazo. Em última instância, quando a gente fala de variação eustática, a gente está falando de um reflexo de um processo planetário que, na maior parte das vezes, tem relação com o clima e, como nós vimos também, pode ter relação com tectônica, certo? Quando é relacionado a clima, quase sempre relacionado a eventos de glaciações e interglaciações, ou seja, resfriamentos em âmbito planetário ou aquecimento em âmbito planetário, tá? Então, por exemplo, resfriamento, nós tivemos eventos ao longo de toda a história geológica, no fim do Proterozoico, aproximadamente 600 e poucos, 500 e poucos milhões de anos atrás, nós tivemos uma grande glaciação planetária, é um período que a gente chama de criogeniano, tá? Tem até uma teoria aí que diz que a Terra ficou toda coberta de gelo e neve, é a teoria Snowball Earth, certo? E existem evidências que tornam essa teoria muito contundente. Durante o Paleozoico, nós tivemos vários períodos de resfriamento, no Devoniano, tá? No Permiano, ok? Deixa eu ver mais quando. E durante o Terciário também, vários eventos de resfriamento. Começou a se intensificar a partir do Oligoceno, né? No Mioceno é criada a calota de gelo antártica, em 12 milhões de anos aproximadamente. E ao longo do Quaternário, vários períodos também de variação de temperatura na Terra. Tá? Então, essas variações de temperatura criam glaciações e períodos mais quentes entre as glaciações e, por sua vez, também causam uma variação no nível do mar. Tá? Então, a gente está falando, por exemplo, nesse caso, de fenômenos que podem estar relacionados, quase sempre essas mudanças de longo prazo, estão relacionados com a intensidade da radiação solar que chega no planeta, e podem ter várias causas, tá? Essa mudança de intensidade da radiação solar.
podem ter relações com mudanças no fluxo de calor no interior da Terra. Então, por exemplo, a gente considerando que o manto terrestre, no início da vida, no início da criação do planeta, né, há 4 bilhões, 500 milhões de anos atrás, o manto era muito mais quente, o calor que a gente tem no interior da Terra, grande parte dele é um calor residual. Então, obrigatoriamente, o planeta também, ele era mais quente. Por quê? O manto mais quente, nós temos maior atividade vulcânica. Maior atividade vulcânica, maior lançamento de gases de efeito estufa na atmosfera terrestre, obviamente, uma atmosfera mais quente. Tá? Então, o fluxo de calor interno ele é super importante nesse balanço de calor na superfície da Terra, tá? E também vai influenciar em mudanças de longo prazo relacionadas a glaciações e interglaciações, que, por sua vez, o fluxo de calor da Terra pode influenciar nas proporções de gases do efeito estufa. Né? Por que a nossa atmosfera ela esquenta? Quando a gente tem a maior ação de gases de efeito estufa, aquele calor que chega do Sol, a radiação solar, parte dela é refletida na nossa atmosfera e volta para o espaço, mas aquela radiação solar que entra, que consegue penetrar na nossa atmosfera, ela bate na superfície terrestre, tem uma tendência também a parte dela ser refletida pela superfície, que a gente chama de albedo. Tá? Se a gente tem muito gás estufa, essa radiação que é refletida na superfície, os gases não deixam ela voltar para o espaço, eles aprisionam. Então, essa radiação é transformada em calor. Né? Isso é efeito estufa. Okay? Então, o fluxo de calor interno do planeta tem relação também com a quantidade de gases de estufa. E, por fim, essas mudanças de longo prazo podem ser influenciadas pela tectônica e distribuição dos continentes e oceanos. Certo? Então, existem ciclos de união de continentes e quebra de continentes. Esses ciclos são chamados de ciclos de Wilson. Né? Eles têm mais ou menos uma amplitude de tempo que quase sempre não é superior a 200 milhões de anos. Ok? Mas esses ciclos são também responsáveis por variações eustáticas nos oceanos globais. Tá bom? Lembrando o seguinte, o que a gente está chamando de mudanças de longo prazo são mudanças na ordem de milhões de anos, de dezenas a centenas de milhões de anos, tá? Principalmente. O contrário disso é o que a gente chama de mudanças de longo prazo, que a gente está falando de mudanças de milhares de anos. Tá? Não chega a magnitude de tempo de milhões, são mudanças de milhares de anos. Ok? Então, só para a gente entender um pouquinho mais disso. Mudanças de longo prazo, né? Que podem influenciar o clima terrestre e, obviamente, podem influenciar o nível dos oceanos. Deriva continental pode influenciar no clima. Por que ela influencia no clima? Porque a deriva continental também vai influenciar na abertura e no fechamento de oceanos, certo? E a gente sabe que os oceanos, eles têm, as correntes oceânicas, elas têm uma ligação estreita com o controle de clima na Terra, controle climático, ok? A gente sabe que transferência de massa de calor nos oceanos tem essa ligação direta com o controle climático. Soerguimento de montanhas, né? Soerguimento de montanhas, cadeias de montanhas, causas diretas da tectônica, indiretamente também afetam o clima. Okay? Atividade vulcânica, efeito estufa, lançamento de gases de estufa. Trocas de calor com os oceanos, que tem ligação também com isso aqui, ó. Deriva continental. O albedo na superfície, quanto que a gente consegue refletir da radiação solar que chega na superfície, também vai influenciar no clima terrestre. Aquela teoria, por exemplo, que eu falei do Snowball Earth, né, no Neoproterozoico, o que eles falam é que a Terra provavelmente entrou num efeito em cadeia, né, que quanto mais a Terra resfriava, mais ela refletia a radiação solar, então criava um efeito que ela se tornava mais fria, né? Isso é o efeito do albedo, certo? Tem pessoas, por exemplo, que dizem, pesquisadores que falam, que vai ser quase impossível a calota de gelo da Antártica, né? Os mais catastróficos falam que existe uma chance da calota de gelo da Antártica a gente perder grande parte dela. Mas os que são mais... os que não são tão catastrofistas falam que, por exemplo, nós temos 4.000 metros de gelo sobre o continente antártico.
o albedo lá é muito intenso, né? Então, ou seja, aquela superfície branca toda, ela reflete muita energia solar, tá? Então vai ser muito difícil que se crie uma condição local ali para degelo dela, que ela própria consiga se manter, né? Até passar esse período de aquecimento global que a gente está vivenciando agora. Outra coisa é mudança da química da atmosfera, então a gente pode ter lançamento num período de mais dióxido de carbono ou metano, que tem relação com atividade vulcânica, por exemplo. O albedo atmosférico, né? A gente tem o albedo da superfície, mas tem também o albedo atmosférico. Esse albedo atmosférico, para vocês terem uma noção, tem relação com partículas físicas, né, que estão na atmosfera. Então, existem partículas que têm a tendência a refletir mais ou menos a energia solar que entra, tá? Isso tudo, ó, são fatores intrínsecos ao nosso planeta, são fatores que estão relacionados aos oceanos, à atmosfera e às terras, tá? Mas existem fatores extraterrestres nessas mudanças de longo prazo. Por exemplo, poeira estelar, né? Existem teorias que falam que a Terra, em determinados períodos dela, entra em nuvens de poeira na galáxia, na Via Láctea, e isso pode influenciar nas temperaturas aqui na Terra, tá? Também a quantidade de energia solar que chega do Sol por atividade solar, né? Então, a quantidade de energia que o Sol envia, ele passa por período de maior atividade, menor atividade, certo? E aí esses períodos de menor atividade podem influenciar nos climas terrestres. E também, ó, geometria Terra-Sol. Isso aqui a gente vai falar um pouco mais abaixo, são as causas orbitais para as mudanças que acontecem no planeta, tá? Aqui tem relação, pode ter relação em mudanças de longo prazo, mas tem relação muito nas mudanças de curto prazo, ok? Essa figurinha, 3:18. Deixa eu ver se tem alguém lá no chat perguntando alguma coisa. Beleza. Essa figurinha aqui, ela mostra duas curvas. Uma curva para a temperatura média global, tá? Que está em... É a curva preta? Estou na dúvida, é clara. Acho que é a curvinha clara. Isso. E uma curva para o dióxido de carbono atmosférico medido ao longo das eras geológicas, das eras e dos períodos geológicos, tá? Desde lá do Cambriano, ó, em 590 milhões de anos, chegando a 2 milhões de anos atrás, que é quando começa o Quaternário. Então perceba que, de forma geral, olha só, nós tivemos um decréscimo na quantidade de CO2 atmosférico, tá? Isso tem relação com a atividade vulcânica, né? A Terra mais quente, obviamente, maior atividade vulcânica, maior atividade de CO2. E aí, à medida que os organismos vão se desenvolvendo, tem maior captura de CO2, principalmente pelos organismos fotossintetizantes, e também a atividade vulcânica ela vai diminuindo porque a Terra vai se tornando mais fria. Então, existe um decréscimo de CO2 e também, ó, variações nas temperaturas que às vezes respondem a esse decréscimo de CO2. Ok? Então, nesses casos aqui, ó, passagem carbonífero-permiano, nessa interface aqui, ó, uma grande glaciação. Ordoviciano, Siluriano, tinha falado Devoniano, é Ordoviciano, Siluriano. Tem outra glaciação aqui que acontece, tá? Coincidindo com decréscimos aqui, ó, de CO2. Aqui, ó, terciário quaternário, também, ó, queda de temperatura, ok? Então, mostrando que essa variação climática de temperaturas ela é comum ao longo da nossa história. Esse outro gráfico, ele é parecido, tá? Só que ele já insere um elemento aqui que é flutuações do nível do mar, certo? Existem várias curvas desenvolvidas por vários pesquisadores que relacionam tempo geológico e variação do nível do mar. Essas curvas elas são bem seguras, então percebam que eu tenho duas autorias diferentes aqui, ó. Uma da escola da Exxon, que é o Vail, era o chefão lá da empresa de petróleo Exxon, né, que desenvolveu essa curva aqui. O Vail era o principal cara que trabalhava com essas curvas. Tem o Hallam, tem a outra curva aqui do Hallam, perceba que ela é bem... como é que eu vou dizer?
ela é bem concordante com a curva da Exxon, né, de variação, apesar de existirem aqui amplitudes diferentes, né, ranges diferentes, perdão. Tá? Então perceba o seguinte, ó, venho lá no Cambriano, né, com níveis de mar mais altos, ok? Perceba que o Ordoviciano e Siluriano, o nível do mar aqui, a partir do Ordoviciano, começa a baixar, ó, isso aqui tem relação com aquela glaciação que eu falei lá no Ordoviciano. Carbonífero Permiano, nível francamente do mar baixando, entrando no Triássico baixo, né? Então aquela outra glaciação, Carbonífero Permiano. Cretáceo a gente já entra num clima mais quente, aqui no Mesozoico, a tendência de aquecimento, então o nível do mar global ele vai subindo, e quando vai terminando o Cretáceo, percebam que eu vou tendo uma tendência a rebaixamento do nível do mar, ok? Até chegar no zero aqui, que está próximo do atual. Tá? Então, percebo que as variações do nível do mar respondem às variações climáticas, conforme eu mostrei nesse gráfico anterior. Tá? Ok. Bom, essa curva também, aqui é uma curva de variação de nível do mar, mas é uma curva de um... Se não me engano, ele é paquistanês, Bilal Haq. Depois ele foi para os Estados Unidos, ele bolou essa curva para o Mesozoico, tá? Mas a gente usa muito ela para o Cenozoico. Então, reparem que aqui, ó, na curva anterior, no Mesozoico eu tinha uma tendência a uma subida do nível do mar, né? Quando chega no Cretáceo, essa tendência se inverte. Tá? O Cenozoico ele é caracterizado por vários pulsos de glaciação. Então, reparem que a tendência no Cenozoico ó, é entrar com o nível de mar mais baixo, tá? Aqui, ó, 0 é o nível do mar atual. Menos 100, ou seja, estaria menos 100 metros abaixo do nível atual, e 200 metros acima do nível atual. Então, eu venho do Mesozoico com o nível do mar alto, saindo lá de um clima quente, né? Aí eu não estou enxergando direito, eu chego aqui no final do Paleoceno, com picos já de resfriamento e níveis de mar mais baixo, né? No Eoceno, idem. No Oligoceno, ó, eu tenho também aqui tem uma queda do nível do mar, e percebo que a tendência geral ó, da curva, apesar de ter essas variações de subida e descida, a tendência geral dela, né? A partir do Mesozoico, ou seja, a partir de 65 milhões de anos atrás, a tendência geral é que meu nível do mar vá baixando, né? Ou seja, o Mesozoico, climaticamente falando, ele foi muito mais quente que o Cenozoico. O Cenozoico, então, ele vai se caracterizando por vários picos de glaciação, certo? E uma tendência geral de rebaixamento do nível do mar, né? A gente tem a formação das calotas de gelo no planeta, do Antártico e do Ártico, né? Percebo que o nível do mar, em alguns momentos, ele chegou próximo aqui dos 100 metros abaixo do nível atual, ou seja, regressões muito fortes no nível do mar, tá? Aqui, por exemplo, ó, Mioceno, 12 milhões de anos, ó, olha esse nível aqui, ó, formação da calota de gelo da Antártica, olha onde que estava, né? Aqui outros pulsos, ó, vários pulsozinhos aqui no Plioceno, no Quaternário, né? Esses pulsozinhos menores são os pulsos que eu chamo de pequeno, de curto prazo, né? E os pulsos maiores são os que a gente está chamando de longo prazo. Então aqui eu diria que é um pulso de longo prazo, e dentro dele eu tenho as variações de curto prazo, né? As variações menores, certo? Então, as glaciações, quando a gente fala de mudanças de curto prazo, nas variações eustáticas também nas glaciações, indiretamente, né? Eu também posso falar sobre variações da energia solar, flutuação na intensidade de luz recebida pelo Sol, por efeitos orbitais ou pela própria atividade solar, flutuações nas quantidades de gases estufa no planeta, todas aquelas flutuações de longo prazo também acontecem em curto prazo, tá?
E mudanças nos padrões de circulação atmosférica, né, que também vão influenciar no clima, nos climas. Esse gráfico aqui mostra, por exemplo, variações de curto prazo em escala de tempo histórica. Nós temos aqui, ó, o ano 1000 depois de Cristo, Idade Média, né? Então perceba que eu tinha lá uma tendência a um aquecimento, ok? E aí quando eu chego lá por volta de 1200, 1000, 1100, 1200, 1300, começa a haver um resfriamento. Isso aqui é chamado de pequena idade do gelo na Europa. Percebo que vai de 1300 até próximo do século XIX, ó. Começa a esquentar, tem uma tendência maior a esquentar. Aqui já tem uma tendência também mais forte, né, 1500, 1700, tá? Mas aqui esquenta mais. Então essa chamada pequena idade do gelo, que durou de 1300 até aproximadamente 1800, 1900, ou seja, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 500 anos, né? Ela foi responsável, por exemplo, eu vou mostrar um outro gráfico agora, por vários eventos históricos nossos, tá? Então, por exemplo, na pequena idade do gelo, a gente teve o boom da peste negra na Europa. Por quê? O que acontece? O que transmite a peste? O rato, né? Por estar num período mais frio, os ratos procuravam as cidades e as casas para, obviamente, para se aquecer, né? Tendo mais rato, você tem mais da doença se espalhando. Já esse período quente aqui, ó, medieval, a gente tem, por exemplo, o avanço dos povos nórdicos sobre a Europa, né? Então eles conseguem navegar, sair lá daquelas regiões frias, lá da Península Escandinava, os vikings, né, e vão para as Ilhas Britânicas, vão para Sicília, lá na Itália, vão para a Normandia, tudo por quê? Porque um período quente favoreceu essa expansão, certo? Então, isso aqui seriam variações de clima, e obviamente também, né, isso influenciou na costa, certo? Que ocorreram em curto espaço de tempo, em curto prazo. Então, para vocês terem uma ideia, esse gráfico aqui, ele mostra um período entre, aqui seria zero, seria o nascimento de Cristo, né, o ano zero, até 2004, certo? E aqui nós temos variações de temperatura, ok? Então, ele está dando seria um gráfico mais acurado que aquele anterior, certo? Com decréscimos e aumentos de temperatura. E a tendência, então, ó, a partir do ano zero, né? A tendência a ter um aquecimento, quando chega lá próximo ao ano 1000, 1000 e pouco, a tendência a ter um decréscimo, pequena idade do gelo, e depois, novamente, começa a aquecer. E aí isso traz conclusões meio óbvias, né? A gente está falando tanto do aquecimento global recente, mas, assim, sem querer polemizar, a gente sabe que existe um fator humano forte aí que está intensificando esse aquecimento global, mas o fato é que existe uma causa natural, né? Existe uma causa natural associada ao fato da gente estar passando por um período mais quente da história da Terra. Obviamente, sem querer tirar daí a culpa do homem em contribuir para a intensificação desse aquecimento. Não é isso que eu estou falando. Nós temos culpa sim, mas existe uma causa natural e forte dentro desse contexto. Professor, quando a gente tem um período grande, longo de aquecimento global, necessariamente depois vai haver um resfriamento proporcional ao período quente? Então, isso vai depender desses fatores que condicionam o clima no planeta, entendeu? Como eles estão agindo. A gente tem aí uma série de fatores externos, né, que tem a ver, por exemplo, com questões orbitais, com questões associadas à intensidade da luz solar, e fatores internos que estão associados ao vulcanismo, aos gases do efeito estufa. Então vai ser o balanço desses fatores que vão definir, entendeu? Mas, assim, pela ciclicidade que a gente observa no registro geológico, principalmente dos fatores orbitais, né, a gente consegue perceber a tendência. Não dá para afirmar quando, mas a gente consegue perceber uma tendência. Por exemplo, agora a gente sabe que a tendência é esquentar. Por quê? Porque o último pico glacial foi há 10 mil anos. Agora, vai esquentar até quando?
Não sei, não sei. Certo? Eu acho que ninguém tem nenhuma ferramenta concreta hoje para afirmar isso. Até quando vai esquentar, quando vai começar a resfriar. Mas o fato é que eles se alternam. Essas variações, elas se alternam na história geológica. Tá bom? Certo, obrigado. Então, assim, ó, o que a gente pode dizer? Em algum momento vai parar de esquentar? Vai. Certamente vai. Certo? Mesmo com a interferência humana, em algum momento vai parar de esquentar, nem que seja quando o homem for extinto do planeta, e aí vai começar a esfriar de novo. O que a gente tem de base mais concreta nisso aí tudo é o seguinte, assim, ó, esse gráfico aqui ele mostra, nos tempos históricos, né, esses períodos de aquecimento e resfriamento, tem aqui as temperaturas, aqui o zero, ó, que é o ano zero, né? Aqui, por exemplo, ó, 79 depois de Cristo, a gente tem a erupção do Vesúvio. E aqui a gente estaria caminhando, então, para... Assim, aqui são os anos, 200 anos, 400 depois de Cristo, aqui ano 2000 depois de Cristo, aqui antes de Cristo, certo? Então, é uma curva também de aquecimento e resfriamento atmosférico, e aí nessa curva ele está associando, olha só que interessante, aqui embaixo, ele faz associação dos períodos de resfriamento a várias erupções vulcânicas que aconteceram no mundo, que são datadas, erupções históricas, né? Então, ó, Vesúvio, Etna, aqui antes de Cristo, erupções no Pacífico, no Alasca, erupções famosas, né, em períodos pós-Cristo, Krakatoa, entre 535 e 550, depois tem o Krakatoa de novo, aqui já em 1800 e pouco, tem o Uzen no Japão, Tambora na Indonésia, então são grandes erupções que poderiam exercer influência no clima planetário, criando períodos mais frios, tá? A pequena idade do gelo, ela está aqui, ó. Está nessa fase aqui de resfriamento. E aqui ele fala de algumas... É nesse aqui que ele fala? Assim, de alguns eventos que tiveram importância para a história humana, né? Então, por exemplo, no período frio, a gente tem antes de Cristo, né, a gente tem a emancipação dos gregos. Emancipação não, o avanço dos gregos, né, sobre as outras culturas. Explorações vikings aqui por volta de 1300, ó, num ótimo climático. O que a gente tem de mais concreto no registro geológico, tá? Aquelas curvas de Hack, de veio, tá? Principalmente para o Cenozoico, elas funcionam muito bem com esses ciclos orbitais, coincidem muitos dos períodos glaciais, interglaciais, tá? Com esses ciclos. O que são esses ciclos orbitais? São chamados ciclos de Milankovitch. O planeta, ele funciona com algumas variações na órbita. Então, nós temos, por exemplo, variações na inclinação do eixo terrestre, tá? Então, o eixo, ele pode variar em relação a uma vertical de 24,5 graus até 21,5 a cada 41 mil anos, tá? Então, ele faz esse movimentozinho aqui, ó, tá? E ele faz também um movimento no espaço que dura 22 mil anos, que é conhecido como movimento de precessão, em que ele descreve um cone no espaço. Esse movimento dura 22 mil anos, tá? E, por fim, tem um movimento de excentricidade. Então, se a gente imaginar, ó, que a gente sabe que a Terra ela faz um movimento em torno do Sol elíptico, né? E aí tem dois focos. O Sol ele vai ocupar... A Terra vai ocupar duas posições em relação ao Sol, que é o periélio e o afélio, não é isso? Se eu não estou enganado. Uma posição mais distante, uma mais próxima. Só que essa posição, ao longo dos milhares de anos, ela vai oscilando um pouquinho. É como se a gente deslocasse essa elipse em relação ao Sol. Tá ok? E aí essa variação é chamada de excentricidade, que definem ciclos de 100 mil anos e 400 mil anos, tá ok? Então, a conjunção dessas variações orbitais aqui, de órbita do planeta, tanto no movimento de rotação quanto de translação em torno do Sol,
definem ciclos de 22 mil anos, 41 mil anos, 100 mil anos e 400 mil anos. Esses ciclos, sim, eles mostram a coerência com as variações climáticas no planeta no Cenozoico, tá? Principalmente no Neógeno. E quando a gente olha as curvas de Hack, de Veio, para esses períodos mais recentes, a gente percebe uma certa similaridade em tempo com esses ciclos, tá? Então seria os que mais se aproximam assim do que a gente pode predizer sobre as variações climáticas e os períodos glaciais na Terra. Ok? E estariam relacionados, então, com variações de curto prazo, em escalas de milhares de anos. Bom, 38. O que essas variações, então, elas vão causar na costa? A gente viu que os períodos glaciais, nos períodos glaciais, o nível do mar baixa, né? Na chamada glacioeustasia. Então, vamos entender isso melhor. Durante o período glacial, a água que está na forma líquida, um grande volume delas vai se concentrar nas calotas polares, tá? Então, vocês imaginem um ciclo hidrológico, a água evapora, uma vez que está na atmosfera, ela vai voltar, ela vai cair, né? Só que como o clima está mais frio, e você consegue expandir a partir dos polos, zonas mais frias em direção ao Equador, antes zonas que não estavam tão suscetíveis a períodos mais frios, elas ficam agora sob influência mais fria, né? Principalmente o nível de neve, por exemplo, a linha de neve nas montanhas baixa. O que é a linha de neve nas montanhas? Se a gente imaginar, por exemplo, nos polos, né, no nível do mar a gente consegue ter neve porque é muito frio, à medida que você avança para o Equador, aquela mesma temperatura capaz de formar neve vai estar cada vez em altitudes maiores, tá? Essa altitude é que define a linha de neve constante, né? Então, a gente pode, por exemplo, ir no Equador, no país Equador, né, que está no Equador terrestre, a 0 grau de latitude, ou, por exemplo, no Monte Kilimanjaro, na África, que está numa zona quente do planeta, e você vê neve no alto das montanhas. Nos Andes, né, em vários países quentes, você vê neve no alto das montanhas. Isso porque aquela neve está numa altitude tal que a temperatura permite que ela se conserve. Tá? Então, esse nível a partir do qual a neve passa a ficar preservada é que a gente chama de linha de neve. Tá? E aí, durante uma glaciação, se o planeta está ficando mais frio, né, em zonas em que a linha de neve está numa determinada altitude, essa linha de neve ela vai baixando. Então, você vai tendo mais áreas cobertas por neve e por gelo. Ok? Então, pensando no ciclo hidrológico, aquela água que está na atmosfera, ela vai voltar a cair, só que ela vai cair na forma de neve, né, e vai ficar mais preservada nessas zonas, nas altas montanhas, nos polos. E aí você imagina isso durante um período longo, né? Então, na verdade, você está tirando a água da forma líquida e está colocando essa água no que a gente chama de criosfera, na parte fria do planeta. E, obviamente, o nível dos oceanos vai baixar. Tá? Então, repare aqui, ó, uma costa com o nível do mar num tempo 1, num determinado ponto, num determinado nível, né? Nível do mar 1. Ok? Um clima úmido, um clima interglacial. Aí eu entro no primeiro período glacial, certo? Eu estou aqui agora num clima seco, vou imaginar que a gente esteja aqui na Bahia, ou aí no Espírito Santo, ou no Rio de Janeiro. Clima seco, né? O período glacial, para essas regiões tropicais, equatoriais, baixas, ela se traduz como um clima seco, com pouca água disponível, tá? Semiárido. Então, se eu entro no período desse glacial, né, para a gente aqui, a gente vai perceber esse clima mais seco e o nível do mar vai cair. Então, meu nível do mar antes que estava aqui, ó, ele desceu para o nível do mar 2, ele baixou, e, obviamente, a minha costa, ó, ela progradou, tá? Eu tive uma progradação da linha de costa, e meu mar, ele sofreu uma regressão. Então, o mar regrediu e a linha de costa progradou. Ok? Tinha uma bermazinha aqui da praia, ó, a berma minha migrou aqui para frente. Aí passou mais um tempo, eu entrei num outro período mais quente, o interglacial. Ok? Então, estava lá, ó, primeiro nível do mar 1,
né, baixou para nível do mar 2, depois voltou a subir o nível do mar. Aquela minha berma, daquele período glacial, ela é retrabalhada, parte dela é erodida, e novamente eu estabeleço um novo cordão aqui, nesse novo nível do mar. Tá? Aqui no exemplo 4, entro no outro período glacial, novamente meu nível do mar baixa, construo uma nova berma. Lembra da costa lá que eu falei sobre ação de ondas? Ó? Olha a lagoinha instalada aqui atrás, né? Instalo uma laguna, uma lagoa, entre cordões praiais, o antigo e o recente. Então a costa, percebo que a costa, além daquelas variações diárias, mensais, né, que são reflexo das marés, das ondas e das correntes, a costa tem uma dinâmica numa magnitude de tempo maior, que é de milhares de anos ou até milhões de anos, né, que ela tem uma dinâmica de variação, certo? Que vai responder a essas variações climáticas, eustáticas e tectônicas associadas ao que tem como reflexo a variação do nível do mar. Tá bom? Aqui eu dei o exemplo da glaciostasia, mas poderia ser qualquer outro fenômeno que está causando essa variação do nível do mar. Tá bom? Então a costa ela vai ter uma resposta dinâmica. E essa resposta não pode ser negligenciada. Beleza? Vamos ver aqui se tem alguma coisa, alguma dúvida, questões. E aí, ó, quando eu estudo, né, se eu tivesse um aparelhinho lá de geofísica, tá aqui meu nível do mar, ó, atual, essa figurinha, estou num clima quente, úmido, né? Meu nível do mar atual está relativamente alto ao que estava no passado, está aqui o nível do mar passado, ó, e aí um fenômeno eustático elevou meu nível do mar, certo? Se eu tivesse um aparelhinho lá, um boomer, um chirp, para estudar a minha planície costeira e ver o que está em profundidade, ou se eu fizesse vários furos aqui com testemunhagem, o que aconteceria? Essas variações do nível do mar iam me dar essas geometrias, né? Cada pacote desse aqui, ó, conjunto de camadas que tem uma tendência em conformidade umas com as outras, está respondendo a um determinado nível de mar, tá bom? E repare aqui meus sedimentos, ó, esses sedimentos aqui na bordinha, pela legenda, planície aluvial, então são sedimentos continentais, né? E aqui, ó, planície costeira. Então repare que a minha planície costeira, ó, em vários momentos ela progradou, progradou de novo, aqui progradou bastante, né? Até esse último subida eustática, ó, que aí eu ainda não tenho registro aqui, ou não está na resolução da escala do desenho, ela novamente retrogradou, né? Então a costa vai responder e a gente vai ter essas geometrias associadas a essas variações do nível do mar. Tá? Então eu tenho o empilhamento estratigráfico com a definição de geometrias bem específicas que respondem a variações do nível do mar. Isso aqui, gente, essas geometrias elas são super importantes quando a gente consegue ter a visualização delas, tá? Porque a gente consegue contar, então, uma história, ou seja, a gente tem que ter a visualização delas, a datação desses pacotes de sedimentos, ou eventualmente de rochas, né? Esses sedimentos já foram transformados em rochas, que aí, com base nessas geometrias, a gente consegue extrapolar o processo eustático, ou o nível de mar relativo para o passado, e contar a história de como a nossa costa variou, certo? Em relação a essas variações do nível do mar. Vamos seguir à frente. E aí, ó, falando de progradação e retrogradação da costa, ou de transgressão e regressão do nível do mar, né? Vamos olhar com cuidado esse desenho aqui, tá? Esse desenho fala o seguinte, ó, ele faz relação do influxo de sedimentos, ou seja, o quanto que o continente está fornecendo para a plataforma marinha de continente. Então, esses desenhozinhos aqui, esses perfis do meio para cima, está recebendo pouco influxo de sedimentos, e quanto mais para baixo a gente está nesses desenhos, o maior influxo de sedimentos, tá? Aqui, relação com subsidência. Aqui para cima, subsidência mais rápida, ou seja, o fundo
a base da minha plataforma está descendo, né? Pode ser um efeito isostático ou tectônico, e aqui para baixo sem subsidência, tá? E aqui um outro elemento que é o nível do mar, aqui para cima o nível do mar subindo, e aqui para baixo o nível do mar é estático. Então vamos combinar esses três elementos. Ó, nesse primeiro desenhozinho, eu tenho o nível do mar subindo abruptamente, certo? Uma subsidência rápida também associada a uma subida do nível do mar, mais um suprimento sedimentar baixo. Então eu formo um pacote sedimentar delgado, tá? Às vezes esse pacote sedimentar, ele até tem alguns casos que a gente chama de superfície condensada, vai depositar pouquinho sedimento, tá ok? Esses sedimentos aqui em azul a gente pode entender como sedimentos de águas mais rasas e os clarinhos, sedimentos de águas mais profundas, vamos entender assim, tá? Então vai depositar um prisma sedimentar bem delgado e a minha costa não está nem aparecendo aqui, ela pode eventualmente nem aparecer, eu posso estar olhando só sedimentos marinhos e de águas mais profundas. Olha o desenho da minha plataforma, né? Então eu já não estou nem depositando lá embaixo, sedimentos mais rasos, né? Aqui sedimentos de água muito profundas e meu prisma costeiro, ele tá bem aqui. Agora, se meu nível do mar já não está sofrendo tanto o efeito da subida, né? A subsidência já não está tão rápida, mas eu aumento o meu influxo, um pouquinho mais o meu influxo sedimentar. Então, repare que eu estou tendo mais suprimento de sedimento em relação ao que estava em cima, eu já começo a ter um empilhamento de horizontes sedimentares, certo? Então, já consigo ter uma acumulação de sedimentos, apesar de eu ter uma tendência retrogradacional da minha costa. Então, perceba que antes o mar estava transgressivo, né? Aqui eu já começo a ter a tendência retrogradacional. Aqui, na verdade, eu posso estar afogando a minha costa. Nesses casos aqui eu posso ter formação, por exemplo, de estuários aqui para dentro, formação de falésias, né? Aqui não, aqui eu posso já ter um prisma sedimentar bem estruturado, mais espesso em relação ao que estava em cima, né? Mas a tendência é de retrogradação da costa, tá? Meu mar ainda está sofrendo uma transgressão, ok? Bom, aqui no meio as coisas se equilibram um pouco. Tá, o mar já não está subindo tanto, ele pode estar entrando já numa tendência estática, tá bom? Subsidência também, o efeito dela não é tão considerável, e está tendo um influxo de sedimentos já considerável para a plataforma. Então percebam que, nesse caso aqui, que a gente chama de padrão agradacional, tá? Um padrão agradacional, eu crio o espaço de acomodação, que é aquele espaço que eu tenho para receber sedimentos na bacia, e eu recebo sedimentos. Aí eu crio mais espaço e recebo. Então o empilhamento vai se dando na vertical, ok? Ou seja, crio espaço de acomodação, preencho, crio, preencho. Isso é um padrão que a gente chama de agradacional, e aqui não existe uma tendência da costa nem em retrogradacionar, nem a progradar. Ela agrada, ela vai empilhando, ou seja, como se tivesse várias praias se sobrepondo aqui, se a gente considerar isso aqui sedimento costeiro, né? Costeiro e praial, é como se tivesse um empilhamento de várias planícies costeiras. Não vamos usar praia não, vamos falar planície costeira, né? Sem uma tendência a progredir, nem a retrogradar, ok? Bom, aqui para baixo, já não estou considerando a variação do nível do mar estático, também não estou considerando a subsidência, tá? Mas estou considerando o influxo de sedimentos para a plataforma marinha alta. Nesses casos aqui de baixo, eu posso tanto ter nos dois casos eu tenho a progradação, então eu percebo na progradação que as minhas faces costeiras, elas avançam em direção à bacia, tá? Sendo que nesse último caso aqui, em relação a esse, eu poderia aqui colocar um elemento que não está no gráfico, que é o nível do mar descendo. Se o nível do mar desce,
ou se a subsidência ela volta a atuar, eu posso ter uma progradação mais rápida. Por quê? Porque estou tendo uma regressão, tem um termo que a gente usa que chama regressão forçada, uma regressão em que a gente está tendo a ação de uma queda eustática, tá, do nível do mar, e eventualmente um processo de subsidência. Então, reparem, a geometria dos pacotes sedimentares aqui muda, né? Nesse caso aqui último, eu posso estar com uma relação de uma regressão forçada. Mas o que é importante visualizar nesses desenhos são a geometria dos pacotes sedimentares, né? Então, os pacotes sedimentares costeiros, principalmente esses três aqui, ó. Costa retrogradando, nível do mar subindo, mar transgredindo, é costa retrogradando, tá? Costa agradacional, nível do mar estático, perdão, estático não, subindo lentamente à medida que vai recebendo terrígeno. Costa progradacional, nível do mar regredindo, e as faces costeiras, a planície costeira avançando em direção à plataforma. Beleza? Então, são padrões de empilhamentos de sedimentos, né, e da nossa planície costeira. Vamos seguir. Bom, aqui alguns exemplos para ilustrar o que a gente está falando. Esse exemplozinho aqui eu já tinha mostrado, no litoral de Moçambique, na África. Essa tendência ela segue até a África do Sul, tá? Então, ó, várias linhas de costa, a partir de uma progradação da planície costeira por uma regressão marinha, né? Várias linhas de costa construídas. Isso aqui são vários campos de dunas eólicas e bermas praiais, cordões praiais, e sempre com lagunas por detrás dessas linhas de costa, tá? Essa região aqui de Xai-Xai, na província de Gaza, lá em Moçambique, Xai-Xai e Inhambane. Aqui fotos daquela região, então reparem, ó, essa região aqui já está coberta por isso aqui a gente chama de palmland savana, é uma savana com palmeiras. São dunas recobertas por essa savana litorânea, né? Mas tudo aqui por baixo sedimento costeiro, certo? E a praia atual aqui na frente desse cordão e a laguna formada aqui atrás, tá? Aprisionada atrás desse cordão. Isso é água doce, tá, gente? Não é água salgada, não. Aqui uma outra vista, só que a laguna secou, ela ficou matada, um cordão de dunas costeiras também fixas já por vegetação, pela palmilene savana. Ok? Então, mostrando a dinâmica costeira aqui agindo, e essa área já fora de influência direta do mar. Aqui no sul da América do Sul, na zona andina, uma região com glaciares, né? Fruto do último pico glacial. Então, formou-se esse cordão de glaciares nessa zona toda andina, entre Chile e Argentina, a região da Patagônia chilena e Argentina, tá? Reparem hoje a posição que o glaciar está, e aqui, ó, é um substrato que o glaciar trabalhou. O glaciar antes ele avançava por esse substrato, então reparem que eu tenho estrias aqui arranhadas pelo glaciar, e essas corcovas que foram esculpidas também pela passagem dele, né? Todo o vale aqui foi esculpido pelo glaciar. Então, essas fotos para a gente perceber como as variações climáticas mudam a paisagem, ok? Mais aqui ao sul, Estreito de Beagle, essa passagenzinha de mar aqui entre a Terra do Fogo, que é essa ilhazinha, perdão, entre a Terra do Fogo e a pontinha da América do Sul. Não é o Estreito de Magalhães, é o de Beagle, tá? É uma ramificação do Estreito de Magalhães. Também, ó, era uma região que no passado estava toda coberta por geleiras, né? Escavou esses vales profundos aqui, que depois o mar, com a subida do nível do mar, o mar afogou. Isso é um elemento super importante. Esses vales não eram braços de mar, hoje isso aqui é água salgada, tá bom? Então, o que houve? O efeito isostático, antes, né, foi responsável por afundar essa zona crustal, certo?
o gelo recuou, mas o efeito isostático ainda não se fez sentir a ponto dessa zona ficar imersa. O mar entrou depois que o gelo recuou, e aí dentro desses vales enormes que o gelo escavou, nós temos agora braços de mar. Toda essa região aqui é toda recortada, não está dando para ver direito na imagem, mas aqui existem inúmeros canais que foram esculpidos por gelos. Lembra que eu falei dos fiordes? São fiordes, na verdade, né? São vales afogados pela subida do nível dos oceanos, ok? E com a retração dos glaciares. Bom, para terminar, gente, a gente estava falando de variações de longo e curto prazo, né? Então, essa figurinha, ela mostra, nós temos uma unidade sedimentar aqui na nossa costa brasileira, que é o Grupo Barreiras. Ela mostra a dinâmica de deposição do Grupo Barreiras. O Grupo Barreiras, ele é dividido em dois grandes subgrupos, né? A gente poderia até chamar de formações sedimentares, que é o Barreiras inferior e o Barreiras superior. Quem diz que o Barreiras não é grupo, é formação, quem está estudando aí estratigrafia, já tem argumentos para contrapor essa ideia. O Barreiras é grupo por vários motivos, entre outros motivos é que ele já é subdividido em dois subgrupos, tá? O superior e o inferior, ou duas sequências deposicionais, se assim quiser. Existem outros argumentos, esses são alguns deles. Mas, enfim, ó, o Barreiras, ele começa a deposição dele, isso aqui é a costa, né? Aqui o nível do mar, certo? Nesse intervalo de tempo aqui, ó, Aquitaniano, Serravaliano. Então, a gente está no Mioceno, lá, aproximadamente há 23 milhões de anos atrás, ok? Então, reparem, pela geometria aqui das minhas faces, ó, que eu tive uma elevação, então as minhas faces, elas retrogradaram, depois elas progradaram, né? Então, tive uma elevação, depois uma descida do nível do mar, e hoje não, né? Aqui no Aquitaniano, o nível do mar estava aqui, certo? Aí chegou no Tortoniano, ó, Tortoniano, 11,6 milhões de anos atrás, que é exatamente quando forma a calota de gelo antártica, o nível do mar desce, tá? Ele desce, aqui não sei se vocês estão percebendo que tem a superfície aqui está toda ondulada, né? Isso aqui representa a erosão. O que aconteceu? Eu baixei o nível de base de erosão no continente, erodi grande parte do que estava aqui, criei uma superfície erosiva, e esses sedimentos, ó, eles foram se depositar aqui embaixo agora, né? Então, aqui a plataforma foi exposta, os rios escavaram a plataforma e depositaram os sedimentos aqui embaixo, há 12 milhões de anos atrás, tá? Formando uma discordância erosiva aqui em cima. Depois o nível do mar subiu de novo, do Zancleano. Já estou aqui há 5,3 milhões de anos. Ó. Então, repare que agora as faces, né, a geometria dos meus pacotes sedimentares sobrepõe aquele pacote de nível de mar baixo, mostra aqui uma retrogradação da costa e depois uma progradação também. Aqui, dois eventos de variação do nível do mar. E, por fim, Pleistoceno, chego aqui no Pleistoceno há 2 milhões de anos, 1,8 milhões de anos aproximadamente. Todos esses pacotes aqui, ó, eles sofrem uma erosão intensa e já não tem nem o nível do oceano aqui marcado, o oceano está para cá, né? Esses aqui, ó, são os tabuleiros costeiros, são esses altiplanos que a gente tem aqui na Bahia. E aqui, né, os vales mais profundos que nós temos daqui, ok? No Holoceno, ou seja, a partir de 11 mil, 10 mil anos atrás, o nível do mar ele volta a subir e volta a esculpir esses tabuleiros. Aqui nós temos a formação das falésias e o nível do mar atual estabelecido. Tá? Mas mesmo aqui no que a gente chama de Holoceno, existem variações. Vamos olhar. Aqui, para o litoral todo do Brasil, são curvas de variação do nível do mar. Tá? Então percebam que existem tendências diferentes para cada trecho do litoral. Em A, nós temos aqui o litoral da Bahia, de Salvador até o litoral sul, certo? B, Rio Grande do Sul. C, acima de Natal. E D, Natal. Tá? Então, C seria lá já entre Rio Grande do Norte, Ceará.
Aqui nós temos a variação em metros do nível do mar em relação ao nível atual, que é o zero, ok? E aqui, milhares de anos. Então, ó, 1.000 vezes 1.000 anos antes do presente, certo? Então, repare o seguinte, ó, aqui para a Bahia, vamos focar aqui, que também a gente pode extrapolar, talvez, para o Espírito Santo, né? Nós temos, ó, acima do nível atual, nós temos uma elevação do nível do mar, não vou falar eustática porque não é global, né, já que ela não pode ser vista nos outros perfis. Nós temos uma elevação que começa a 7.000 anos e vai até a 5.000 anos, chega lá a 5 metros acima do nível atual, tá? Quando chega em 4.000 anos, nós temos uma descida do nível do mar, ok? Depois uma nova subida, lá em 1.000 e poucos anos, né? É isso mesmo? 1.000 anos antes do presente, isso mesmo. E aí o mar, depois ele atinge o nível atual. Tem essa tendência aqui de descida, ó, abaixo do atual, ela se processa até 19.000 anos atrás, 18, 19.000 anos atrás, tá? Nesse período, 18, 19.000 anos, para vocês terem uma ideia, eu estou ainda no máximo glacial, pleistocênico, tá? O nível do mar baixou 140 metros aproximadamente, então toda a plataforma continental brasileira, ela ficou exposta. Perceba que todas as curvas, ó, a partir de 7.000 anos, tem essa tendência a baixar. Tá? Todas as curvas. Aí sim eu posso dizer que é um efeito glaciostático. Ok? Ela chegou a baixar, então, 140 metros abaixo do nível atual, expondo toda a plataforma continental brasileira. E, por fim, aqui mostra a dinâmica. Né? A gente viu a curva de variação, vamos ver a dinâmica costeira agora, como é que se efetuou. Ó. 3 a 4 milhões de anos atrás, a gente está falando ainda variação de longo prazo, do Barreiras, tá? Então nós temos a deposição dos sedimentos do Barreiras avançando, a costa progradando em direção ao oceano, deposição dos sedimentos, né? Formando os tabuleiros costeiros, aqui as áreas fontes de sedimentos, lá em 3 a 4 milhões de anos atrás, lá no Plioceno. Depois, Plioceno? Não, é Plioceno, isso. Depois, quando eu entro no Quaternário, tá? O nível do mar sobe e, perdão, o nível do mar desce, eu baixo o nível de base de erosão, escavo grandes vales, né? E aí também eu vou trabalhar e formar falésias, ok? Há 120.000 anos atrás, eu tenho uma transgressão marinha, isso não está sendo mostrado nesse gráfico, tá? Repare que a amplitude de tempo aqui é bem mais recente. 120.000 anos atrás, eu tenho uma transgressão, essa transgressão de 120.000 anos, existem estimativas de que o nível do mar aqui, nessa região, ele subiu acho que de 9 metros, de 5 a 9 metros em relação ao nível atual, se eu não estou enganado, tá? Após 120.000 anos, esse nível baixa, então repare, isso aqui é tudo elevação e rebaixamento também do nível de base de erosão. Quando eu rebaixo o nível de base de erosão, após 120.000 anos, aquele vale que o mar preencheu, né, ele volta a ser entulhado de sedimentos. Ó. Ele vai sendo preenchido por sedimentos e agora os rios passam a avançar. Estou construindo aqui as planícies costeiras. Estão vendo aqui já os sedimentos costeiros? Um rebaixamento após 120.000 anos. Aí eu chego a 16.000 anos atrás, ó, o pico glacial que eu falei para vocês. 16 a 18.000 anos, eu estou em plena glaciação pleistocênica, nas áreas mais frias do planeta, né? E aqui, olha só o que acontece, o nível do mar baixa, a plataforma continental fica exposta e esses rios passam a cortar a plataforma. É aqui que eu tenho a escavação de alguns dos cânions, nos rios que são maiores, tá?
Quando chega em 5.000 anos, de acordo com aquela curva nossa lá, ó, o nível do mar volta a subir, aqui 2 metros, 3 metros acima do atual. E, em tempos recentes, novamente o nível baixa e constrói as planícies costeiras que nós conhecemos, começa a construir as planícies costeiras.